Olá, então a nossa revisão do conteúdo do primeiro ano do ensino médio vai chegando aí ao seu final. Então nós vamos para a última atividade proposta aí dentro do conteúdo do primeiro bimestre do ensino médio. Então nós vamos falar agora sobre ciência e política. Então nós vamos dar uma rápida passada aí pelo conhecimento de Platão expresso aí no livro A República. Então, Platão vai nos dizer aí alguma coisa sobre a ciência e a política, como é que nós devemos nos portar diante dessas duas necessidades que nós temos, né? Então, para eles, naquele período, a religião não era algo que estava muito presente, né, nessas condições políticas e nas condições da ciência daquele tempo. Eles estavam voltados mais para a vida na polis, para a vida na cidade, na sociedade, né? E as questões religiosas eram tratadas meio à parte de tudo isso. Para eles, o que interessava mais naquele momento da história em que Platão estava vivo era a questão política, né? Como é que o indivíduo podia exercer essa condição política de uma forma a contribuir para a vida de todos na polis, na cidade. Então, vamos lá. Ciência e política. Desde a Grécia Antiga, o conhecimento é base importante para o exercício da política. Não é causal a proposta de um rei filósofo por Platão, em seu livro República. Quem conhece a verdade pode melhor conduzir o interesse público. O que consegue ver através da aparência deve dirigir a polis. Certamente a política de que se tratava à época não era reduzida ao savoir-faire na obra de Platão. A justiça e a liberdade, ambas permeadas pela razão, eram seu sustentáculo. A técnica certamente não era desprezível, como se pode constatar pela vida dos antigos gregos. A arte da política, no entanto, não poderia se furtar da arte do diálogo, da dialética. A afirmação, o que é real é racional, é um ato político de perceber e agir de acordo com o que é racional. A razão é, dessa forma, intrinsecamente política, pois os verdadeiros interesses dos homens lhe dão o caráter subversivo de transformar a realidade, até ela se tornar racional. O conhecimento é imanentemente político e ético, pois deve servir a uma vida humana digna de ser vivida. O conhecimento que destrói não é conhecimento. Na medida em que a luta pela verdade salva a realidade da destruição, a verdade compromete e empenha a existência humana. É o projeto essencialmente humano. Se o homem tiver aprendido a ver e a conhecer o que a realidade é, agirá em concordância com a verdade. Epistemologia é, em si, ética, e ética é epistemologia, nos diz aí Marcuse. Então, esse projeto de libertação por meio da razão se transforma em seu contrário, tão cedo quanto a ética e a epistemologia se separam, tornando-se ambas lógicas do sujeito independente de todo e qualquer objeto ou condição. Então nós vimos aí nesse texto que nós temos uma condição, né, diante da ciência e uma condição diante da política. Então, a política para os gregos, ela não se reduz ao savoir-faire, ou seja, ao saber fazer, ao ter o ofício. É preciso mais do que isso, é preciso observar, é preciso ver, se comprometer com o interesse público para que se possa ser um indivíduo capaz de dirigir a polis, a cidade. Então isso tudo deverá se dar por meio do uso do diálogo, da dialética, de construir um meio de conversar com as pessoas de maneira correta, né? Um meio que faça com que nós possamos tirar daquela pessoa realmente aquilo que é mais próximo da verdade para a cidade, para o interesse público. Então, ele diz que o real é o racional, né? Então é um ato político de perceber e agir de acordo com o que é racional.
Então, nós precisamos, né, de agir politicamente de forma racional para o bem comum, para o interesse público. E essa é a grande arte da política, né? Trabalhar para o interesse público, para o bem da polis, para o bem de todos, e não para o partido político, para o grupo que eu represento, né? Então a razão dessa forma, ela se torna intrinsecamente política. Por quê? Porque ela é algo que vem, né, da polis, ela vem do cuidado com o cidadão, com as pessoas, ela vem do ato de saber dialogar com as pessoas. Então ser um bom político é fazer com que essa realidade que nós temos se torne aí algo racional, algo que possa ser utilizado para o bem de todo mundo, para o bem comum. Então o conhecimento político, ele é um conhecimento que deve ser utilizado para a vida humana, né? Ele deve ser um conhecimento que deve ajudar o interesse de todos, ajudar o interesse da polis, ajudar o interesse de todas aquelas pessoas que objetivam o bem para todo mundo. Então nós vemos aí que toda vez que a epistemologia ela se afasta da ética, né, o que acontece? Elas perdem, porque ética e epistemologia andam juntas. Porque não há como fazer um exercício ético sem praticar a epistemologia, sem praticar o dom da palavra, sem conhecer a palavra, sem dialogar com os outros. Então a epistemologia nos dá essa visão total da palavra, né? De como nós estamos falando. Nós precisamos nos apropriar daquilo que nós estamos colocando para o outro e ter razão na nossa fala, para que nós possamos convencer o outro, né, para que ele possa então ser um sujeito ético. Então ele diz aí para nós que, né, toda vez que um projeto de libertação por meio da razão se transforma em seu contrário, então o que acontece? Ele se torna então um projeto de, né, aprisionamento e não de libertação. Então tão cedo quanto a ética e a epistemologia se separam, porque quando a ética e a epistemologia se separam, né, nós não temos mais esse conjunto de valores próprios aí do diálogo e próprios do domínio da palavra, tornando-se ambas lógicas do sujeito independente de todo e qualquer objeto ou condição. Então eu vou me preocupar com o meu diálogo para mim mesmo, para construir, né, algo para mim mesmo. E a minha ética então se torna aí uma ética que visa, né, me trazer algum proveito, e não se perde então essa dimensão da polis, se perde então essa dimensão da sociedade do todo, e nós passamos para o individualismo, que é aquilo que nós estamos vivendo muito nesse momento da nossa sociedade, nesse momento que nós estamos 2020, né? Então nesse momento da história nós estamos aí dentro de um individualismo terrível, que não faz com que nós não venhamos a trabalhar para o bem comum, e sim a construir um futuro, a construir um progresso pessoal, particular, sem se preocupar muito com a coletividade. Então, a partir desse estudo aí, dessas ideias aí, você deve responder essas três questões. Na obra de Platão, quais os pilares da política? Então, o que para Platão faz com que a política seja sustentada? Quais são os pilares que sustentam a política? Depois, pesquise o significado da expressão savoir-faire e explique por que, segundo o texto, este modo de agir não é suficiente para a arte da política na obra de Platão. Então você vai voltar lá ao texto e vai procurar, segundo o texto, né, já não é a sua opinião, é aí com base no texto, a partir de argumentos retirados do texto, você vai dizer, né, por que esse modo de agir ele não é suficiente para a arte da política, com o que a política deve se preocupar e com o que o savoir-faire se preocupa. A terceira questão é a seguinte: no texto são citados dois campos de reflexão filosófica, epistemologia e ética. Esses campos devem estar articulados, por quê? Então, segundo o que você entendeu aí, por que esses dois campos devem estar juntos? Por que a ética, o seguimento da lei, das regras morais, e por que o conhecimento da palavra, daquilo que se fala e como se fala, devem andar juntos? Qual é o proveito disso, né? Então,
Eu deixei para você aí o que é o savoir-faire, né? Competência adquirida pela experiência em resolver problemas específicos de um trabalho, perícia, habilidade, né? Mas nós vemos que não é só isso, é preciso algo mais. Então, boa pesquisa para você, né? Que você possa responder essas 3 questões aí numa folha aí do seu caderno de filosofia. Não é característica da filosofia inventar objetos ou construir conhecimentos capazes de solucionar problemas urgentes. A importância da filosofia está no olhar que desconfia do mundo como é apresentado, das estruturas consideradas necessárias. Será que esse mundo que está sendo apresentado a mim é o melhor mundo no qual eu poderia viver? Será que essas estruturas de poder, essas estruturas que existem nesse mundo, são as estruturas realmente necessárias? Então a atividade filosófica pergunta e assim orienta para novas formas de ver situações habituais. Então nós estamos sempre pensando e perguntando aquilo que para nós virou hábito, né? Isso virou hábito, é bom pensar, parar, repensar. Será que estar habituado a isso não te deixa confortável com aquilo e não poda a sua capacidade reflexiva? Então a nossa crença, sentimento, regras, processo de conhecimento, manifestações de poder, valores e conceitos estabelecidos, tudo isso aí e outros aspectos da nossa existência, né, podem ser sempre repensados, podem ser sempre colocados à luz da razão, à luz da reflexão. Por quê? As consequências se relacionam com a qualidade e amplitude do pensamento. Então todos esses valores são valores éticos e morais que nós podemos pensar e podemos sempre colocar, né, em xeque. Podemos sempre dizer, olha, isso é o melhor? O que está acontecendo é o melhor que poderia acontecer? Ou alguém poderia fazer melhor do que esse alguém está fazendo? Então assim a filosofia que desconfia e pergunta abre espaço para novos olhares, novas possibilidades para o pensar as relações, a vida e o mundo. Então esse é o caminho da filosofia, estar sempre questionando no sentido de colocar novas possibilidades e não apenas de ser do contra pelo prazer de ser do contra. A filosofia busca apontar, né, novas possibilidades, busca trazer à discussão novos caminhos, trazer à discussão a luz para iluminar aquela treva que às vezes paira aí no hábito que nós temos de nos acomodar em certas crenças, sentimentos ou regras que nos beneficiam. Então aquela regra é benéfica para mim, eu fico ali permanecendo nela sem pensar, sem raciocinar que aquilo às vezes é ruim para muita gente. Então vamos sempre aí repensar o mundo, repensar as relações, repensar aí as possibilidades que nós temos diante do mundo. Esse é o caminho da filosofia. Então, até mais, bom exercício aí para você e até a próxima aula.